E começamos? Começamos, Gabi. O que... Olha, vamos... Tem que dar uma mexidinha. Ó, tem gente aqui no meu Insta perguntando, cadê a live? Ah, é? Tem. Atrasadas, né, gente? A gente teve que ir no supermercado. É. Porque no escritório também faltam várias coisas. Na verdade, a gente foi no mercado e aproveitar para comprar umas coisas de papelaria que faltou aqui no escritório. Chegamos, gente. Pra quem perguntou aqui pra mim, cadê a live? Estamos aqui. É, que hoje tá corrido aqui, gente. Boa noite, gente. Hoje, o que a gente vai falar, Emanuela? Hoje, vamos lá. Como viabilizar a sua obra para ela acontecer assim, super rápido. Eu falei que era para um apartamento pequeno, né, para não ter dor de cabeça, mas no final eu tô vendo que as dicas servem para tudo, né? Casa, pra pequeno ou não, pra tudo, gente. Para apartamento, reforma, construção. Então, legal é se planejar. Bem, o pessoal tá entrando, quero saber, gente, de onde vocês são, porque vocês sabem que a Gabriela, olha só, ela estica aqui o celular de mim, gente. Também tô vendo a live. É. Quero saber de onde vocês são. E tem gente que tava ontem aqui e fez perguntinha, eu tô vendo. É. Ai, já tô que conhecendo os nomes, as carinhas aqui. Que legal, quero saber de onde vocês são, pra gente... E já vão pensando nas dúvidas pra tirar com a gente. É que vocês sabem que pode ir perguntando, né? Que a gente adora responder. Ontem a live durou um monte, porque vocês perguntaram, tipo... Foi até tarde aqui, né? Ah, olha, tem uma pessoa aqui, ó, Maria Araújo, Araioses do Maranhão. É esse o nome? Araioses. Não sei onde fica. Maranhão eu sei. Agora, Natal, Rio Grande do Norte. Olha, gente, que legal. Conheço. Bacana. Vitória, Espírito Santo. Ai, que legal. Bacana. Vão falando pra gente de onde vocês são, que a gente adora saber. Que a gente é super curiosa, né? Vitória tá lá de novo, é. Ela tá aqui de novo, porque eu lembro desse nome aqui. Quem tá falando que tá aqui de novo, é. Lembro bastante. E aquela coisa, gente, conhece alguém que precisa, vai na setinha aí e encaminha a live. Tem uma pão de queijo ali. Sorocaba, Minas, Salvador. Ai, gente, que legal. Acho que o que menos tem, pelo menos que o pessoal fala, é de Sorocaba, realmente. Você tem um exemplar ali. Ó, Barueri, São Paulo. Estamos vendo todo mundo, gente. Adorando. Ai, gente, que legal. Acho que hoje é uma live bem importante. Eu acho isso de viabilizar financeiramente. Independente se você fez projeto ou não, as pessoas, às vezes, elas não conseguem finalizar a obra por não montar essa viabilidade financeira. Porque a gente organiza isso de alguns clientes nossos que contratam esse serviço. Alguns falam assim, não, vai fazendo e pronto, e enquanto tiver dinheiro a gente faz. Aí assim é ótimo, né? Só que às vezes a gente nunca teve cliente que começou a obra assim, teve que parar no meio. Normalmente eles já estão com uma programação, a gente deu uma estimativa e a gente segue. Mas isso de fazer esse negócio da viabilidade financeira, como é importante, gente, planilhar tudo, organizar os custos dos itens. E a gente só consegue fazer isso aqui no escritório quando a gente criou um projeto, né? E a gente tem como saber sobre todos os itens que vão na obra, né, Gabi? Sim. E isso tem a ver também com você se preparar e pensar no orçamento que você vai ter para essa obra, né? Porque assim, só ficar assim no sonho, imaginando que isso pode custar tanto e tudo, depois quando você tem um projeto, ou você pelo menos se organiza o que você vai fazer, você consegue orçar. Mas é bom que você já tenha um planejamento antes. Eu vou gastar no máximo X nisso que eu vou fazer, né? Tem clientes que chegam assim, falam isso, tem um X para gastar. Aí a gente orienta, olha, não é o suficiente, mas dá para você fazer etapa tal e tal. A gente, o que você sonha para sua casa vai custar em média isso. A gente está acostumado, a gente tem uma noção de uma média. E tem clientes que às vezes vêm com uma estimativa que é até alta. E eu falo, não, a gente consegue fazer com menos, gente. Ou então a gente faz usando o investimento do cliente todo e faz uma coisa mais bonita, né? Dá sempre pra gente pensar em tudo. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, de como funciona, organizar, tipo, as contas para reforma, vão mandando, tá bom, gente? Pra gente responder. Deixa eu olhar ali a minha colinha.
Lembra que ontem nós falamos do que a gente faz de projeto para poder ter tudo detalhado? O legal de quando tem tudo detalhado, a gente consegue, tem todas as plantas, às vezes a pessoa acha assim, ai, desnecessário. Mas às vezes é isso que vai fazer com que você execute mais rápido. Porque os detalhamentos que a gente faz, a pessoa consegue fazer... Realmente, é o tempo e a economia no final da obra. Assim, auxiliam muito. Porque, por exemplo, com um projeto de gesso, por exemplo, um exemplo, você vai conseguir fazer um orçamento com o gesseiro. E aí isso ajuda para você saber, vai lá anotar os orçamentos que você teve de gesso. Mármores e granitos também, você vai ter lá um detalhamento. Se você está fazendo sozinho, então desenha todos os itens, faz aquela listinha, que nem a gente já ensinou nas outras lives, para que você consiga fazer vários orçamentos para a sua casa. Estou desmaiando, você, desculpa. E acho que de orçamentos é isso, assim, você consegue planejar tudo antes, assim. Às vezes a pressa pode fazer com que você tenha que parar no meio do caminho. Eu vejo isso. Tem cliente, olha, hoje a gente atendeu cliente que tá com pressa. Eu falei, aguarda, né? Porque vai começar a obra sem saber, a gente tem muito disso. E às vezes chegam clientes que já começou e vem depois, eu preciso de detalhamento tal, alguma coisa, eu não pensei nisso, agora eu quero. Só que aí depois, gente, só vai aumentando os custos, aí o pedreiro vai pedindo uma coisa a mais, outra, ou calculou errado, aí você tem que fazer uma compra. Alguém aqui já começou uma reforma e no meio do caminho teve algum imprevisto? Conta aí, gente, pra gente, tô curiosa, porque aqui eu fico sabendo no escritório quando faz reunião, né? Mas eu queria saber de vocês se já aconteceu isso. Começou, no meio do caminho teve que parar ou então ter que adiar um pouquinho os sonhos. E o legal é que, assim, quando você tá com essa viabilidade toda, você organiza tudo antes, facilita, porque se você precisar alterar alguma coisa, é fácil. Ontem a gente comentou do detalhe do projeto de móveis que a gente faz, projeto, deixa eu ver mais do que, de marcenaria, de revestimentos, né? O legal é que, assim, começou a orçar, como você já tem tudo detalhado, as quantidades, você consegue fazer alteração. Tem clientes nossos que contratam a gente para fazer essas alterações. A gente cria um projeto, só que depois, quando vai fazer o estudo de viabilidade financeira, às vezes alguma coisa sai, assim, ele não tem como pagar no momento. Então, vamos dizer assim, piso, a gente escolheu um piso porcelanato marca X. A gente aqui, pelo menos quando a gente desenvolve o projeto, eu ativo algumas marcas, coisas assim, a gente já tem uma ideia dos valores, né? Às vezes a gente tem que ir a alguma loja antes para ver, e aí a gente já faz aquilo tudo pensando no orçamento do cliente. Só que às vezes, no momento que ele chega para a obra, ele precisa ajustar um pouquinho. Então, assim, com o projeto, o cliente consegue ver essa diferença, né? Isso. E isso de ajustar é assim, de fazer alguma troca. Se a gente escolheu, por exemplo, um piso marmorizado, que vocês estão vendo que a gente gosta bastante, né? Mas é de uma marca X. Aí, na hora que o cliente foi fazer o orçamento, ou a gente está fazendo esse estudo de viabilidade, a gente vê no orçamento, isso aqui pode fugir um pouquinho de quanto o cliente tem para investir. A gente consegue alterar por algo que seja similar, às vezes muda o tamanho, o formato, né? Muda a marca. Então, o ideal é você planejar tudo antes. Olha, tem gente aqui falando isso, ó. Já tive que adiar porque fiz sem planejar e a obra era muito grande. Nossa. Tem gente também falando assim, comecei minha casa e tive que parar, principalmente agora nessa crise. É assim mesmo, gente. Isso acontece. Quando a gente não se planeja, isso com tudo, né? Não só com obra. O ruim é quando você para no momento. Tem momentos que são drásticos assim na obra para você parar, sabe? Se você mora na casa, está reformando, e aí você começa a colocar piso e terminou, tem que começar pintura, aí faltou o dinheiro. Já pensou? E você tá lá namorando. Você tá morando lá na casa e aí você tem que conviver com aquilo da obra, tipo, é ruim, é desconfortável. Então, quando você analisa tudo antes, você já consegue prever, dá pra fazer essa etapa, essa e essa. Porque o ideal é que você elimine as fases mais complicadas, assim, de concentrar, né? A Gabi teve que morar com um pouquinho de obra. Delícia. A gente hoje fala muito com os clientes. Não, vamos fazer um pouquinho assim logo, não sei o que. Não, gente.
Dá pra fazer tudo, é melhor você se programar. Ficar com o dinheiro e aí depois quando começar, ir tudo de uma vez. O meu foi porque assim, não, claro que era deu tudo, tempo, tudo planejadinho, mas assim, tinha que ir embora. Isso, a gente sabe que isso acontece Mas, às vezes com os de obra clientes. bem na sua, que teve Não, depois que você se mudou? Não foi muita obra coisa? não, foi marcenaria, né? Foi. Eu acho que você... teve uma obra também, você instalou aquele revestimento da foi, cozinha. Depois, pronto. Porque tinha que ser depois dos armários, né? Mas já tava tudo planejado, tava até comprado, não tava? Já, tava lá e foi depois. Só instalou depois que eu entrei. Né? Então, é ruim isso. A gente sempre orienta para todo mundo. Eu vi aqui alguns nomezinhos de pessoas que estão na live e que já conversaram com a gente essa semana sobre orçamento, tudo. Quem já fez orçamento com a gente sabe que quando eu analiso quanto o cliente tem para investir e se eu vejo que não vai ser suficiente para fazer uma boa parte, eu falo, aguarda, espera um pouquinho, porque eu não quero deixar você frustrado, porque eu sei que as pessoas ficam assim, é muito ruim, porque quando, por exemplo, criança, pai e mãe falam assim, no Natal eu te dou o presente tal. Na volta eu compro, na volta né? eu compro, né? Como é. Agora pensa só quando a gente é adulto, que é responsabilidade nossa. Então... Hoje a gente ainda tava falando, a gente apresentou para uma cliente e aí ela tava falando que ela não vai conseguir fazer tudo de uma vez, tudo, e a gente tava orientando né? ela nisso. Parte de obra primeiro, tem coisas que não vai fazer falta se ela não colocar no início, dá para ela fazer a obra, era de uma área gourmet. Começar a usar, deixar a parte de obra toda limpinha, bacana. E depois, se faltar um gabinete, algum móvel, coisa assim, dá pra ir colocando depois, né? Não faz falta e não faz aquela bagunça na casa, né? Então, isso é ótimo de planejar antes, principalmente quem tem agora, por exemplo, apartamento pequeno, tá ainda na planta, ou ainda tá construindo. Vai entregar daqui a um bom tempo. Eu acho que na primeira live a gente falou mais ou menos 1 ano pra pessoa começar a pensar, planejar o apartamento. Mas vocês levam lá tantos meses para fazer um projeto. Ok, só que assim, depois que a gente faz o projeto, você vai começar a fazer orçamentos, procurar mão de obra. A gente consegue indicar algumas mãos de obra em algumas cidades do país. Tipo, eu não conheço arquiteto, engenheiro em todo o país. A gente tem... Olha, eu tenho uma rede de arquitetos e designers e a gente se comunica para, se precisar fazer uma obra em outro lugar, tem sempre um parceiro para poder auxiliar a gente e o nosso cliente não ficar perdido, né? Então isso é ótimo. Só que tem lugares que eu não tenho. Na última live apareceu uma pessoa que queria fazer um projeto de construção de uma casa. Só que era numa cidade do interior, eu acho que era do Sergipe. Nossa, eu acho que eu fiquei 1 mês mais ou menos. Eu falei, eu só vou conversar com você depois que eu conseguir um arquiteto para fazer a aprovação na prefeitura aí. Eu não tenho como ir até a prefeitura para fazer a aprovação, tudo. Aí eu tive que cancelar com ela, porque eu falei, olha, não consegui. Difícil, não tem como eu ir aí no Sergipe agora para fazer uma aprovação de projeto. Manuela, eu vou fazer uma perguntinha. Essa aqui é para você, ó. Tá. Acho mais fácil. Vocês teriam uma ideia de valor mínimo para uma obra simples a partir do contrapiso do apartamento? 56 metros com sacada. Gente, é super difícil falar isso, porque são regiões. Essa eu acho que tá em Sorocaba, esse aqui, se eu não me engano, Mas ainda assim, depende do que você pretende fazer, do estilo, das suas necessidades. A gente fala sempre muito isso, né? Mas assim, é repetitivo, mas é a realidade. Não existe, você vai gastar X por metro quadrado. Porque vamos fazer uma conta, tem porcelanato que custa, gente, eu já coloquei porcelanato na casa de cliente de 200, 250. Tem porcelanato que custa 100, tem porcelanato de R$35. Olha como é difícil da gente fazer essa comparação por metro quadrado, assim, com uma estimativa. Então, assim, eu já fiz apartamentos pequenos, sei lá, 55 metros quadrados. Eu sei que o cliente, até finalizar, até com, como a gente fala, tá tipo Irmãos à Obra, tudo lindo, bota venda, né? Venda no cliente. Já com a roupa de cama, a pessoa entra realmente no dia. Tenho clientes que já gastaram, sei lá, R$70 mil para um apartamento de 50 metros quadrados. E eu tenho clientes que gastaram mais de 100. Então é muito relativo. E eu fico pensando se essa pessoa não gastou esse valor porque ela desenvolveu um projeto com a gente. Porque a gente detalha muito. Tanto que o pessoal eu vejo o orçamento
de loja de modulado, né? Como dá diferença de preço, assim. E quando a gente faz o projeto é tanta coisa, né? A Gabriela fica assim, tá faltando o quê? Prateleira, né? Sapateira. Essas coisas de dentro, de interno de armário, gente, eu adoro. Olha, tem uma pessoa falando que ela tem uma casa muito antiga, ela tá perdida porque vai precisar de arrumar tudo, do teto ao piso, parede, e ela não sabe por onde começar. Planejando. Você assistiu as outras lives? Nossa, assiste, ficaram gravadas. É legal pra você saber. A gente tá fazendo um passo a passo, mas é difícil mesmo, gente. Pra gente é. Até pra gente não é fácil. Antiga, né? Tem que pensar em um monte de coisa. Porque às vezes chega, como é casa, vamos sair quebrando tudo, abrindo tudo. E não é assim, ainda mais sendo antiga, né? Assim, pensar nos usos, às vezes você vai querer utilizar um cômodo de uma forma diferente, né? Sei lá, trazer o que era no fundo pra frente da casa. Tem várias opções, mas assim, é planejar realmente. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler um pouquinho. Hoje a nossa cola tá um pouquinho longe da gente, aí a gente tá assim, ó. Olha, o que eu acho que a gente tá falando, ali. Se você monta esse planejamento, eu vejo que muita gente acaba não parando. Por mais que custe, tipo, vamos dizer assim, fez aqui o projeto Gabi e Manu, né? Todo lindo, maravilhoso. Como tá tudo planejadinho, tem clientes, olha, a gente vai entregar um projeto agora que por causa da pandemia, nós já íamos começar a reforma. A cliente pediu para parar. Ela vai parar, ela não vai fazer agora, vai fazer no início do ano. Porque no caso dela, nós pedimos para ela sair da casa para fazer a reforma. Então a gente entendeu. Mas se você planejou tudo, tem lá as planilhas, todos os orçamentos, tudo certinho, a gente, aqui pro nosso cliente a gente orienta. Agora é a hora de fazer tal item. O cliente pergunta qual é a etapa que a gente faz. Tem itens que eu falo até com o cliente, né? Eu falo, olha, eu faço até essa parte, eu cuido da reforma, até essa etapa, e daqui em diante é fácil para você cuidar sozinho, tipo, porque eu sei que essa coisa de lidar com pedreiro, pintor, eletricista, gesseiro, receber produtos que vão ser instalados na casa, tipo bancada, piso. É um pouquinho mais complicado mesmo, surgem dúvidas, às vezes na hora da instalação, até mesmo com o projeto, né? É complicado. Tem uma pergunta aqui, ó, a Mari Araújo, ela disse que já tá anotando tudo. Que bom, hein? Tem uma outra pessoa perguntando, o que vocês acham de porcelanato na parede do quarto? Se você ver lá, tem projeto nosso com porcelanato. Nós fazemos detalhes, a gente não faz um paredão pra não ficar com cara de banheiro, nem de cozinha, sabe? Mas fica bonito, não fica, Gabi? Fica lindo, gente. Tem alguns projetos, deixa eu ver, que estão lá, mas assim, às vezes não é só colocar uma parede toda, tem efeitos. Nos projetos da gente, às vezes a pessoa não vai nem saber que aquilo é porcelanato. Mas aí é o porcelanato, é com um painel, é com uma cabeceira e vai. É o conjunto, sabe? Que faz ficar bonito. Tem uma outra pergunta aqui, ela é interessante, ó. Preciso reformar um AP antigo, mas o síndico do prédio não está permitindo obras por causa da pandemia. O que poderia ser adiantado sem causar tanto barulho? Começarei pelo fechamento da varanda com vidro. Mas é por causa de barulho que ele está reclamando? É porque tem uns edifícios que estão totalmente bloqueados. Você não consegue entrar com ninguém, né? Então essa acaba sendo a diferença. Mas se puder entrar alguma coisa, o fechamento de sacada é legal. Pra colocar, tipo... Mas você tem que analisar se vai ter alguma reforma na sacada, né? Porque se tiver, pode danificar o seu vidro, alguma coisa assim. Às vezes vale a pena ficar quietinho, esperar passar esse tempo. Bem, aqui na nossa cidade, o pessoal dos edifícios estão liberando. Mas tem uns síndicos, realmente, eu sei que por aí que são meio enjoados mesmo. Mas isso é uma norma da construção, foi uma norma do governo, né? Aqui eu acho que foi. Em São Paulo, pelo menos, Porque eu acho que realmente, para começar a fazer alguma coisa pequena, assim, sem dar para fazer a quebradeira toda, se for ter, não vale a pena. Melhor deixar para depois. Ó, o síndico alega que há pessoas em home office e o barulho irá atrapalhar. Isso vai ter para sempre. Ele não pode... Já existiam, pelo menos é a opinião da gente, já existiam pessoas que trabalhavam dessa forma, agora tem também. Não. E vai continuar tendo, gente. Eu acredito que se na sua cidade estiver liberado para obra, para as reformas, você consegue conversar com um advogado e resolver isso, porque ele não vai poder... Gente, isso de reforma, olha, a gente está num edifício comercial, só pode reforma à noite.
Teve um tempo que tava vazio, só vinha eu e a Gabriela aqui no prédio. Acho que não aparecia mais ninguém, né? Tipo, eu precisei furar umas paredes aqui. Tipo, eu escondida furei, né? Tipo, eu não, né? O moço que veio aqui furou. Mas um edifício residencial tem um horário. Normalmente é de 8 às 17, tipo... No residencial. No né? residencial. Porque no residencial não tem solução nenhuma. Tipo, de noite Você as vai pessoas fazer estão a reforma dormindo. E de quando? dia ela vai estar em home office. O edifício residencial, ele foi destinado à residência, não a trabalho. Se ele tá fazendo home office, é uma outra situação. O edifício não é comercial. Eu acho que isso aí você consegue resolver. Eu tenho uma outra pergunta aqui. O que vocês sugerem para ter um quarto elegante? Roupa de cama dá uma diferença para quem não quer mexer com quebradeira? Dá. Roupa de cama, papel de cortina, tapete, cabeceira. Tem vários itens, assim, tem projetos que a gente faz aqui no escritório que não são de reforma, né? A gente dá uma mudada no visual do ambiente e fica assim, nossa, outra cara, lindo, maravilhoso. É verdade. E dá, gente. Fica muito lindo. Dá pra pintar sem... não é... Que pintar não é quebradeira, né? Mas eu acho que tem papéis de forração. Olha, a gente usa bastante isso, de papel de forração. Normalmente a gente usa papel de parede sem desenho, Você não quer pintar, põe em todas as paredes. Funciona super bem. E fica, nossa, lindo. Objetos de decoração, essas coisas. Dá pra mudar bastante, gente. Uhum. Vamos lá, quem tiver dúvida, pode mandar pra gente. Gente, olha, uma outra coisinha que eu tô lendo aqui na nossa listinha é organizar o cronograma. Quando eu começo a montar cronograma, normalmente é eu que faço. Nossa, eu me isolo, né, Gabi? Tipo... Cronograma é uma coisa séria. Manuela que faz. Não, ela começa sozinha, depois a gente senta, porque aí tem a parte mais do final que eu tô mais envolvida, aí a gente fica ajustando as datas. Mas assim, o cronograma é importantíssimo. Quando a gente faz uma obra, às vezes o cliente fala, a gente entrega o projeto, eu quero começar semana que vem. Não dá tempo. Não dá, até organizar tudo, marcar com as mãos de obra, tudo certinho, o material chegar no lugar, porque não adianta você começar a obra e, por exemplo, não ter chego os pisos lá. Não, o pedreiro vai fazer? O problema não é chegar, né, Gabi? O problema é quando a pessoa esquece de comprar. Aí ela vai comprar, bota os pedreiros tudinho na obra. Chega daqui a um mês, quase. Então, quando eu tô montando o cronograma, e com a Gabi, assim, a Gabriela vai sempre me passando datas de compras, tudo, eu vou organizando a parte de obra, pedreira, essas partes sujas, feias, né? Eu organizo tudo, boto o período que eles vão executar cada serviço, e aí eu consigo identificar quando preciso o material tá na obra. Então, eu coloco a data, a semana que eu quero que o material esteja na obra. Por exemplo, piso, coloco lá a data. Outra coisa, sei lá, luminárias para o eletricista instalar, a gente coloca tudo. Aí quando eu coloco a data que eu quero, eu sei o período, o prazo de entrega do fornecedor. Então eu puxo esse prazo para poder o cliente saber quando ele tem que comprar. Aí a Gabriela entra muito na hora de cortina, papel de parede, sofá, cabeceira, essas coisas. Aí ela organiza todo o cronograma dessa etapa. E, gente, a obra acontece assim. Tudo bem que o pessoal fica louco, né, com a gente. Porque cheio eu falo de gente na obra, aquela loucura. Eu falo, gente, o nosso cronograma pode acreditar. Porque todo mundo se vira e dá um jeito de entregar no prazo. Então, quando vocês veem, às vezes... Agora não, né, que não tá tendo história de obra. Mas que as obras ficam assim, lotadas. Tem uma pergunta aqui. Eu tô gostando que o pessoal tá tirando realmente as dúvidas. Olha, essa pessoa aqui já perguntou algumas. Qual o piso frio mais frio? Porque na cidade dela é muito quente, ela acha muito amadeirado, mas ela fica com medo de ficar ainda mais quente. Não, o que tá falando sobre o porcelanato, não precisa se preocupar, não. O porcelanato é assim, ele é uma massinha, que eu até comentei esses dias em alguma live. É tipo meio cinza, meio esbranquiçado. E por cima, se for aqueles que imitam madeira, ele é tipo uma impressão. Isso não vai fazer com que ele seja mais quente ou mais frio que um outro, por exemplo, um porcelanato marmorizado, nem nada. A gente vai sentir uma diferença assim, de temperatura ao pisar do porcelanato ou da... Acho que polido, não? Não, porcelanato ou cerâmica, para se for a madeira, piso de madeira ou... Um vinílico. Vai ter uma diferença. Olha, uma coisa que talvez dê uma sensação, não sei, olha, eu vou falar que pode ser besteira, tá? Talvez o piso polido, aquele que tem brilho, dê uma sensação de que é um pouquinho mais geladinho. Mas eu imagino, esse negócio de casas, quando elas esquentam muito, é complicado. Também, sabe o que é legal pensar? Em relação ao ar-condicionado, gente.
As pessoas acham assim que é bobeira, a posição do ar-condicionado, né? Influencia muito, gente. Muito. A gente tem o maior cuidado quando faz, por exemplo, o quarto. De colocar, ele tem que refrigerar tudo, mas não pode ficar, tipo, jogando vento em cima da cama. Tem situações que não tem o que fazer, principalmente em prédio, né? É um pouco mais complicado. Se dá pra colocar ali, é ali que vai ser, né? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar com o layout do projeto, tudo. Mas, às vezes, não dá. Não é legal, porque imagina, você ficar a noite inteira, a não sei que você seja aquela pessoa super calorenta, mas com o vento do ar-condicionado em cima de você, então é ruim, né? Olha, tem pessoa falando que a gente podia fazer uma live de decoração de quarto. Se você der uma olhadinha no nosso IGTV, a outra semana de live que nós fizemos foi cada dia da semana de um cômodo. E tá salva lá, acho que vai te ajudar, tá bom? Acho que a única que não ficou foi a de banheiro, né? Que foi a que durou mais de 1 hora, caiu. Foi. E ficou sem. Quem sabe onde eu faço de novo. Olha, tem uma pessoa aqui perguntando, existe mesmo laminado à prova d'água? Tem uma marca X, será resistente para cozinha? Laminado. Laminado? É, a pessoa tá falando laminado. Não conheço, nem conheço essa marca que você falou. Olha, o vinílico de uma marca que é uma marca bem conhecida. Que a gente já fez um treinamento dela e a gente sabe que ele pode ser molhado. O problema é que a gente já teve um problema numa casa que tava úmido o chão, quando a gente fez o piso não tava, e aí começou a soltar algumas peças. O que aconteceu foi que o instalador voltou, a gente secou tudo lá, teve que fazer um reparo, alguma coisa, e a gente colou de novo. A marca diz que se fizer com a cola que eles especificam, com a instalação toda correta lá, o piso ele pode ser lavado. Lavado que é assim, não é você deixar de molho. Pra clarear lá. Não vai jogar balde, jogar mangueira, nada não. Sabe aquela situação, teve uma sujeirinha, preciso jogar uma aguinha lá, tipo, pra dar uma esfregadinha rapidinho, já vim e sequei, já vim com pano e socou. Isso a marca falou que pode, agora laminado não. Eu teria medo, não sei. Não usaria, porque aqui... Olha, a gente comentou um dia desse numa live de uma cliente da gente, uma vez, na limpeza pós-obra. Foi. Acho que foi um momento que a gente não tava lá, passaram um pano muito úmido e deu um lugarzinho, deu uma estufadinha. Foi. Assim, tem alguns tipos de laminado, talvez um pouquinho melhor do que o outro, mas assim, não é uma coisa que a gente usa mais hoje em dia. Né? Tem gente perguntando de que cidade nós somos, Sorocaba, interior de São Paulo, gente. Mas a gente faz projeto pra tudo que é canto é canto. A gente faz reunião online. Até os clientes que a gente atendeu essa semana presencial, eu já falei com todo mundo. Foi a primeira reunião, porque nós tínhamos que mostrar os materiais. Próxima vai ser tudo por vídeo, porque eu falo, é mais rápido, vocês já sabem os materiais que nós escolhemos. Tudo por vídeo, funciona tudo normal. Tá cheio de perguntas aqui, posso ir? Pode, vai! Em um pé direito não tão alto, 2,66, a solução para colocação de caixa de som de embutir, ela já tem. Sem rebaixar todo o teto com gesso? Pode fazer uma sanca, né? E coloca só naquele lugarzinho ali e mantém o restante na laje, né? Isso. Gostaria de saber qual é a medida máxima de uma cama. Agora, o tamanho ou altura, né? Os tamanhos da solteiro, viúva, casal, queen e king. Isso. Agora, a altura, a gente tem visto umas camas tão altas, gente. Tudo depende do colchão. Os box das camas normalmente têm a mesma medida, nem me lembro qual. Mas hoje em dia tem colchão de 35. Olha, tem camas terminando com 72 centímetros de altura. Eu tô quase colocando o prato em cima da mesa e comendo, porque 72, gente, é praticamente uma altura de mesa. Às vezes a gente troca o pezinho do box, coloca um mais baixinho. É uma solução boa, né? Porque tem cada dia cama mais alta, Peraí, estou construindo uma área gourmet e o pé direito é baixo. Já vi, não vai dar para rebaixar. Mas não vai dar para rebaixar. Se for de telhado, né? Não sei se... deve ser uma laje, né? Gente, mas não precisa ter rebaixo. Dá para fazer uma iluminação bonita. Não se preocupa com isso, não. Eu acho que a gente vem de um tempo atrás e todo mundo vê só referência com gesso, spot. E existem coisas além disso que ficam tão bonitas quanto, gente. Deixa eu ver aqui mais. Qual é a altura ideal para forro? A casa tem 3,20. Gente, forro, eu acho que
Normalmente eu rebaixo 15 centímetros da laje pra baixo. Que esse é o suficiente pra colocar, como é o nome, colocar os spots. Agora, 3... gente, deixa o máximo. Lembrando que, por exemplo, se você for por móveis, a porta, se eu não me engano, porta de modulado só dá pra ter até 2,70 ou 2,60, alguma coisa assim. Aí, mas tem as pecinhas que vão embaixo, a sapata e uma pecinha que vai em cima, então faz o complemento. Nós já fizemos uma casa que ficou com pé direito de 3,5 metros. Acho que foi isso. Ou tinha mais? Não lembro. Alguma coisa assim. Isso, eu sei que o guarda-roupa não dava, mas a gente fez com a altura máxima que deu e a gente deixou um vão pra cima, assim, aberto. Porque era o que dava, tipo, porque era muito alto. Mas eu acho que, assim, se for um cômodo muito pequeno, talvez seja interessante fazer um rebaixo, porque dá uma cara de mais aconchegante. Já pensou um banheiro? Um banheiro, a gente teve recentemente um que, assim, que o banheiro tinha um pé direito muito alto, gente. Muito. Pra mim, fica um pouco desconfortável, assim. Porque banheiro, geralmente, a gente entra, fica lá um tempo, vai tomar um banho. E é estreito, né? A não ser que seja um mega banheiro de uma casa, mas, assim, um pé direito alto. Dá uma sensação meio estranha. É. Assim. Tem pergunta aí? Qual a ordem ideal para uma obra para quem já mora no local? Ixi, Maria. A ordem ideal é você ver se sua mãe e seu pai te abrigam na casa deles, né? Pra você se mudar um pouquinho. Porque é difícil. Assim, só se você estiver disposta a receber todo mundo. Olha, a gente vai falar, se eu não me engano... é amanhã. Gente, amanhã a gente vai falar a ordem de obra. Uma ordem consciente, que vai funcionar super bem. Mas assim, morando dentro de casa, você tem que estar preparado para todo o estresse possível. Porque a gente fica pensando que, assim, que morar, dependendo do que você for fazer, morar dentro de obra é uma coisa tão louca, gente. Porque você tem que se preparar. Você vai estar trabalhando, você vai estar de férias, você sai durante o dia, sua casa fica ali com os prestadores de serviço, seus objetos pessoais, sabe? Às vezes uma joia, um documento, ou seu filho, as coisas. Aí todo dia, se é aquela coisa de guarda, tira pra usar. Ou vai isolar uma parte da casa, e será que vai ter, esse que isola, vai ter passagem para outro lugar? Então, assim, a gente não indica. A gente sempre fala para os clientes se mudarem. Gente, podem ir mandando perguntas, tá? Tem gente que falando que adora os projetos da gente. Sim. Fico feliz. Olha, outra coisa que eu anotei aqui, que nessa organização de vocês para fazer a obra, é pensar na equipe. Procurar equipes boas. Nós temos problemas com equipes, tá? Não é porque a gente faz obra que a gente não tem. Mas na hora que a gente identifica um problema, a gente já troca eles, sabe? Tipo, pra não causar nenhum transtorno pro cliente. Quando acontece isso, a gente dá um jeito de resolver, sempre. Então, quando você... procurar referência, conversar com pessoas que já fizeram, ir ver essas obras, como ficaram. E também pedir para conversar com o dono, o proprietário, para você analisar e conversar longe, talvez, do prestador, para saber como que ocorreu a obra, gente. Para poder você não ter problema nenhum. Eu vejo pessoa contratando, vi que, por exemplo, no grupo de WhatsApp do condomínio, me indicaram um pedreiro, um pintor. Olha, segunda-feira eu vou fazer consultoria na casa de uma pessoa que ela já fez várias pinturas, conhecimento queimado, pintou, quer fazer outra coisa, e ela nem se mudou ainda. Porque ela disse que ficou ruim. Talvez pela qualidade da mão de obra. E a gente se preocupa muito, muito mesmo. Tanto que a gente faz teste na nossa casa. Se vai dar errado, vamos tentar na nossa casa, aqui no escritório. Não dá. Isso de... Tem coisa aí? Olha, tem gente... Olha, tem duas perguntas aqui, eu só tinha visto uma. Luciana Lopes, vocês cobram os projetos online por ambiente? Como funciona? O projeto tem que conversar com a gente. Lá na bio, tá? Quem quiser conversar sobre o projeto. Lá na nossa bio tem um linkzinho, você entra, isso é projeto, isso é consultoria, o que que é? Tem os linkzinhos, você clica e você vai conversar com a gente. Aí a gente explica. Dá pra fazer um cômodo, dá pra fazer a casa inteira, tipo... E mesmo a distância funciona super bem, né, gente? Dá pra fazer tudo certinho. E agora também, a gente nunca tinha feito isso. Agora a gente vai passar a acompanhar obra fora daqui. Tipo, a gente conseguiu arrumar um jeito e vai funcionar. Porque algumas pessoas, por mais que contratem os profissionais longe, elas estão ficando com medo. Tipo, ela falou, nossa, tem muito detalhe os projetos de vocês aqui na minha cidade.
a pessoa não vai conseguir executar. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu consigo conversar com todos os prestadores, organizar tudo. A gente vai fazer tudo por vídeo. Conversar com o pedreiro, com o pintor, com a marcenaria, Então, com gente, tudo. como se fosse uma obra da gente aqui mesmo, que a gente estivesse Isso. tomando conta. Usa box espelhado em banheiro de área de lazer? Pode usar. Pode. Eu só fico pensando que às vezes, se ele tiver um custo mais elevado e não ser um banheiro tão usado, né? Eu usaria um tradicional, Uhum. né? Acho que de perguntas são essas que a gente tem agora. Ai, O pessoal querendo mandar, pode, que a gente vai tirando as dúvidas, gente. Então, olha, procurar fornecedores bons, isso é importante. E outra, procurar boas lojas para se comprar. Porque nesse momento, aliás, de tempos em tempos, tem as pessoas falando, crise, pandemia, toda hora tem um probleminha. A gente, graças a Deus, a gente tem passado por esses problemas, eu acho que a gente está tentando Super não tranquilo, pensar, né? sabe? Mas já há alguns anos eu procuro falar, não, deixa isso pra lá, vamos trabalhar que é bom, vamos criar essas casas lindas. Mas eu vejo que algumas lojas acontece com o tempo, sei lá, fechar. Então, alguns produtos eu sempre oriento, aguarda para o momento certo de comprar. Por isso que a gente falou do cronograma. Os nossos clientes, às vezes, contratam um ano antes. Uma coisa que as pessoas adoram comprar com uma antecedência, sim, 2, 3 anos, né? é móvel planejado. Gente, e a gente já teve, não foram muitos, mas nós já tivemos uns 2 ou 3 aqui, que a loja simplesmente desapareceu. Sabe? A pessoa comprou um imóvel numa cidade, comprou na loja de outra cidade e ela morava em outra. 3 lugares diferentes. E aí ela comprou muito cedo. Aí resolveu vir fazer o projeto. Quando a gente entrou em contato para passar o projeto de marcenaria tudo certinho, não existia mais. A pessoa perdeu um dinheiro significativo. Porque ela tinha pago praticamente tudo já. Quase, Então isso que é o problema, assim, se você não conhece a loja, eu acho que é melhor... Até com fornecedor, né? Porque geralmente, quando... eu vou contratar um pedreiro, eu vou lá sozinho, vou fazer assim, assado. Vou pagar tudo. Aí ele fala, mas pra eu fazer o serviço, você tem que me dar 50% agora, 50% no final. Gente, tem que conversar melhor. A gente não faz isso. A nossa forma de pagamento dos clientes com os fornecedores, assim, é tudo programado ao longo da obra. Não adianta pagar se não tiver feito, né? Não adianta, marcenaria, às vezes quando é pequena, a gente trabalha bastante com marcenaria, mas são marcenarias grandes, então não trabalham dessa forma, mas às vezes você conhece um marceneiro pequenininho que ele vai precisar de um dinheiro para comprar material e fazer. Mas assim, você tem que se certificar que você conhece a pessoa, uma indicação, com tudo quanto é serviço relacionado à obra, tem que ficar atento. Eu vejo assim, às vezes a gente quer realmente um profissional pequeno, quero economizar muito, economiza tanto que depois você acaba perdendo dinheiro. Olha, tem uma pessoa aqui perguntando sobre cabeceira de cama na janela. Fica legal? A gente já fez alguns. Já. Eu, assim, geralmente em apartamento, e quando é pequeno, a gente fica pensando assim, quanto que a gente chega na janela para manter um corredor ali e perder espaço de ter outras coisas no quarto, por exemplo. Então, assim, já teve situações que a gente colocou fez um painel bonito e colocou na frente da janela pra ter mais espaço para um armário, para um painel de TV, alguma coisa. Acho que se você for arrastando lá no nosso vídeo, não lembra agora, talvez tenha que arrastar bastante. Você vai ver, tem uns vídeos, tem projeto que a gente fez com a cabeceira na frente da janela e funcionou super bem, assim. Olha, a Luciana tá falando que o sonho dela é fazer projeto, que ela fica viajando no Insta pra pegar ideia. Gente, projetos no... Nossa, é investimento, gente. Tipo, fico conversando com os clientes. Só isso, assim, só de ter o projeto, ótimo, você já economiza na hora. Se você for fazer sozinho, você já economiza na hora de comprar as coisas. Quando o cliente acaba fazendo a obra com a gente, porque assim, a gente tem que fazer com que o dinheiro dele seja bem investido, né, Gabi? Ele tem que, o que ele paga para o escritório, ele tem que ver de retorno para ele. E é realmente nisso do cronograma que a gente vai entregar num prazo exato para ele, que vão ter bons produtos, a qualidade, que se der algum problema, vai ter alguém para solucionar. Porque já pensou, você está fazendo a obra lá e o seu pedreiro some. Gente, isso acontece. E a gente já teve coisa assim, obra da gente. A nossa equipe é muito antiga, né? Mas assim,
A gente já teve esse problema. Às vezes os nossos clientes aparecem com o fornecedor deles. Aí é complicado. Aí eles não querem olhar. Falam, o quê? Vou olhar para essas duas aí, tipo, não vou respeitar, não vou fazer o que elas estão pedindo. E aí fazem tudo errado. Então, eu falo, não, gente, tem que cuidar. A gente pode deixar que nós temos boas equipes e a gente cuida de tudo. Pergunta da Márcia. Vocês indicam fita de LED direto na tabica? Eu acho que a tabica é muito estreita para colocar. Você não vai ver efeito nenhum. Você vai ficar vendo os pontinhos do LED. Vocês têm algum projeto de área de lazer para postar? Dá uma olhadinha no nosso feed. Tem bastante coisa lá. Tem. Guarda-corpo de vidro ou inox? Os dois são lindos. É o estilo que você quer para arquitetura da casa. Tem que ver, né? Tipo, sim, a gente já fez de metal, também de ferro, assim, com cores diferentes. Tem uma variedade muito grande, gente. Papel de parede no quarto tem que ser em todas as paredes? Não, né? Não, gente. De repente, se você quiser colocar em todas as paredes, ter uma mistura de um liso, um estampado, alguma coisa assim. Depende também do tamanho do cômodo que você tem, porque às vezes vai diminuir da cor, do desenho. E isso do papel, só lembrando, se você quer instalar, tem que lembrar que os móveis tem que estar tudo no lugar, gente. Não é assim. Se tiver um espelho colado na parede, coloca o espelho, porque o papel a gente só cola no contorno. A gente fez uma instalação esses dias, não foi semana passada? Foi. De papel de parede na casa de uma cliente. Nós estudamos, deve ter 1 ano essa casa e agora o escritório ela resolveu pôr papel de parede. A gente colocou em tudo. Ficou lindo, né, Gabi? Ficou. É que gasta bastante papel, mas assim... Era um cômodo que não era nem tão grande, mas assim, vai bastante. E o legal é assim, se você quer pôr em todas as paredes, analisa o preço do papel. Se você quer um desenho super bonito, destaca numa parede. E aí as outras você coloca esses papéis de forração que a gente falou, que normalmente são lisos. Eles têm um custo bem mais baixo. Pergunta sobre canto alemão. Canto alemão de um lado apenas funciona bem, sendo que dá em 2 lados. Deve ser tipo... Acho que não é deve ter aquele entrada DL, pros né? 2 lados, Eu acho que assim funciona um pouquinho melhor. É porque a gente não é muito fã de canto alemão. Quem conhece a gente sabe. Acho tão bonito, sabe? Ter cadeiras. Adoro. E sem contar assim, o custo do canto alemão, ele sai bem mais caro do que de cadeira. Bem mais. Vai sair no mínimo 2,5 vezes o valor se você colocasse de cadeira. No mínimo. Porque às vezes as pessoas pensam muito no canto alemão como lugar de armazenamento, né? Mas eu acho que às vezes com um projeto detalhado de marcenaria, a gente consegue encontrar soluções, a não ser que seja, um apartamentinho, 30 metros quadrados, talvez seja o que dá. Mas assim, é em hélio dessa pessoa. Em hélio, e a gente não gosta porque fica sempre um lugarzinho lá, assim, que todo mundo tem que levantar pra sair, sabe? Deixa eu ver aqui, da Luciana. Fiz uma cama, porém, infelizmente, ficou baixa demais. Agora, depois de consertar, ficou com 70. Devo pedir para baixar? Quanto sugere? Quantos centímetros sugere? Gente, será que essa cama, então, ela foi feita de marcenaria? E aí ela ficou assim, né? Porque... É isso que a Gabriela... Se você mandou fazer, é isso que a gente sempre se preocupa. De fazer alguma coisa que foi confortável. Se vocês olharem lá, tá lá nos destaques. Casa Tartaruga. Nós fizemos a cama dos filhos. E a gente quis uma cama bem baixinha, porque o colchão já era alto. E a ideia, como é para adolescente, a gente quis uma coisa baixa. A gente tem que já planejar tudo do início, assim, para ver o que funciona melhor. E nesse a gente já especificou mais ou menos a altura do colchão, para ficar confortável. E tinha uma cama de apoio, que a gente já também passou para o cliente. O colchão que você vai comprar pro de apoio, não é aquele colchão que a pessoa visita, vai lá e vai querer dormir 1 mês, 1 ano. Era um colchão baixinho, a pessoa que vai lá vai dormir um fim de semana. Então, a gente tinha que pensar nisso. Gente falando que tá adorando, que tá tirando várias dúvidas aqui com essa semana com a gente. Tem outra pergunta aqui, minhas paredes estão pintadas na cor papel picado. A gente já usou essa, não lembro como que é, mas a gente já usou esse nome. Qual cor poderia destacar uma outra parede? Tô analisando, gente.
Porque assim, eu lembro desse nome que a gente já usou. Agora, se ele é cinza, branco, azul... E como é a sua casa, a gente não sabe. A gente só consegue realmente dar sugestão de que outra coisa funcionaria. Realmente quando a gente tá criando, porque a gente analisa tanta coisa, né? Essa cama alta foi... A pessoa mandou fazer, ela tá falando, realmente. Então, tem que ver com o seu marceneiro o que é possível, né? É legal diminuir um pouquinho. Veja uma altura que é confortável pra você sentar, assim... Não precisa ser tão alta. Lembrando que o colchão, quando você senta, ele afunda, tá? Então tem que ser um pouquinho mais alto. 70 é quase realmente a altura de uma mesa, quase. Mas tá cheio de cama box agora. O box, mas o colchão dando 70, 72. E é bem ruim. Gente, eu tenho que pensar até pela sua altura. É que nem quando a gente tá fazendo interno de armário, a gente pergunta a altura do cliente para colocar o cabideiro. Porque a gente quer o mais alto possível. Só que não adianta colocar 2 metros se a pessoa tem 1,5, sabe? Aí até ela colocar lá o cabide no lugar, fica muito desconfortável, né? E toda hora a roupa cai. Ela vai tirar as roupas puxando do cabide, né, gente? Aí é difícil, ou usando um banquinho, né? Complicado. Perguntas podem mandar, que a gente adora. E aí, voltando... Vamos voltar. Eu acho que agora a gente tem que terminar, Gabi, daqui a pouquinho. Planejar tudo, vocês conseguem organizar. Olha, não fazendo com esse passo a passo que a gente está ensinando essa semana, olha, para você se irritar numa obra vai ser bem difícil, assim. Porque a gente está orientando como que a gente faz. Porque, olha, a gente tem tanto cliente aqui no escritório e toda semana entra um cliente novo. Se eu for começar a ficar nervosa com um problema que aconteceu numa obra, aí eu tenho um outro cliente, aí eu fico irritada com um problema pessoal, aí eu brigo com a Gabi briga comigo, aí eu tenho as funcionárias, aí acaba a luz, a impressora deu problema. A gente... É que deu mesmo, né, Gabi? E a gente tá enlouquecida aqui com a nossa impressora. Então, a gente tem que ter tudo muito organizado pra tudo correr bem, porque senão daqui a pouco a gente pira aqui no escritório. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que eu lembrei da Manuela, por causa de uma palavra. Para quarto de menina de 12 anos, painel ripado presta? Porque a Manuela vive falando isso. Eu quero saber de onde a moça que falou isso do presta, porque eu falo Nara Farias. Fala pra gente de onde você é. Eu falo muito. Então, presta. Gente, a gente adora. E existem vários tipos de ripados. A gente tem usado um agora super bacana, né? Um ripadinho. Depois eu mostro aquele ripado colado? Tem uns que a gente tá fazendo na sala agora, meia parede, né? Fica bonito. Super diferente. Isso. A Gabriela me situou total. Meia parede. Que ripado é esse? Você tá falando de que projeto, Gabi? Que eu quero me lembrar, que eu tô esquecendo. Os de gesso, né? Gente, ripado, olha só. Agora, legal. Nós fizemos alguns projetos para viabilizar custo. Nós fizemos ripado com moldura de gesso. E depois vai pintar. Bonito. Essa foi uma solução para reduzir. Outra solução que a gente faz... Eu faria na vertical também, gente. Ainda mais para um de criança, a gente geralmente usa vertical, realmente. Mas dá para instalar dos dois jeitos. Mas por causa de acúmulo de pó, né? Porque é melhor. Na vertical não vai ter esse problema. E às vezes, assim, aqui no escritório nós fizemos ripado. Só que o nosso ripado são ripas coladas direto na parede. Então, o vãozinho entre uma ripa e outra é a pintura da parede. No nosso lavabo é uma textura. A parede toda a gente fez a textura, depois colocou ripado. O nosso ripado é parede e teto. Na nossa sala também é parede e teto. A gente adora e fica lindo. O que vocês acham de tijolinho branco na parede como revestimento? A gente adora tijolinho. Se deixar, sinto falta do escritório anterior, que lá tinha uma parede de tijolinho que a gente deixou pra trás. Maravilhosa. Linda, dá vontade de fazer aqui também. Porque hoje tem cada modelo de tijolinho, gente, tão lindo. E tem outra, eu fui um dia na casa de uma amiga, ela usou no quarto da filha dela um tijolinho que é meio rosé. Eu não sei qual é a marca. Lindo, tenho até que perguntar pra ela. É uma amiga arquiteta minha. E ficou lindo o quarto da filha dela. Deve ser bonito mesmo. Lindo, mas geralmente era um conhece aquelas cores de barro, assim, mais claro, mais vermelho, cinza, né? Lindo. Gente falando que ama a gente, ai, que legal! Ai, gente, acho tão legal que vocês... Deve estar gostando das nossas dicas. Eu espero que vocês usem, gente. Que anotem. E tem cliente da gente aqui, que eu já vi alguns também. Ai, gente. Olha, cliente mandando recado. Olha, adora tijolinho. Vamos anotar amanhã, Manuela, que a gente tá no projeto dela.
Olha, oi meninas, essa expressão presta usamos aqui em Pernambuco. Parabéns pelas lives. É porque deve ser então da nossa família, né? É. A nossa família é de Pernambuco, então eu acho que a gente aprendeu muita coisa com a nossa avó, né? Tipo, que não tinha sotaque nenhum de pernambucana. Ela foi pro Rio de Janeiro e perdeu o sotaque. Mas eu sei que a gente tem... né? Eu falo muita palavra, tipo, umas gírias pernambucanas, eu tenho certeza disso. Bom, ó, tem uma... Gente, eu tô olhando a hora ali da live. Tá quase. Gente, a gente todo dia fala. Parece que eu falei hoje. Vou ficar meia horinha só. Não dá. Olha, cadê aqui, ó? E espelho redondo na sala de jantar de apartamento. Fica legal? Gente, eu acho lindo espelho redondo, oval, formatos diferentes. Mas tem um custo mais elevado. Então, por isso que geralmente a gente faz uma parede inteira, algum recorte, alguma coisa assim. Mas é muito bonito. Tem mais alguma coisa? Tem. Posso meia parede de PVC para não ficar consertando tanto as paredes frias? PVC. Tô perdida com essa pergunta da parede de PVC. Eu também não entendi muito bem. Gente, olha, tem pessoa perguntando aqui da onde que nós somos. Naturais da onde? Nós somos do Rio de Janeiro. Estamos aqui nessa cidade linda chamada Sorocaba. Aí o presta é porque a família da nossa mãe é do Pernambuco e a família do nosso pai é do de Minas. Pão de queijo com dor de leite. Dor de leite, gente. É uma mistura boa, mas a gente foi para lá no Rio e agora a gente daí pra cá. Daqui a pouco a gente vai para outro canto. Olha, portas de PVC são boas? Olha, tem uma marca que a gente tem usado bastante, que ela é uma mistura de madeira com PVC. De uma marca aí, que a gente usa bastante. Mas eu gosto, assim, porque é uma porta que já vem pronta. Super prática. Prática de instalar, funciona super bem. Tipo, eu coloco. Eu até ia trocar umas portas daqui do escritório, mas... Gente, não dá, mano. Ela quer gastar o tempo todo. Deve ser meio coisa de capricorniana que fica ali só segurando dinheiro pra fazer outras coisas, né? Mas assim, não tá precisando, a gente já tem porta, né? Tão boas. Eu acho que foi todas as perguntas respondidas e o nosso horário, Manuela. Agora a gente tem que desligar, né? Porque como ontem, né, eu tenho que ir lá cuidar dos meus dogs. Vocês são parentes? Somos gêmeas, irmãs gêmeas, gente. Nós somos irmãs. Para de bobeira, Gabriela. Uma pessoa vai não tô zoando, gente. É porque já perguntaram isso. Nós somos irmãs. Mas já perguntaram. Acho que a gente não se parece tanto assim. Não. Mas já perguntaram. Olha, vou convidar vocês para passear pelo Delta do Parnaíba. Vocês querem? Queremos. Se fizer projeto, então a gente vai adorar. Ó, mesmo que não tenha projeto, chama a gente para um cafezinho que a gente vai. Bom, posso usar meia parede com PVC nos quartos? Pois as paredes ficam estourando. Olha, minha sugestão era que você fizesse uma impermeabilização boa, por dentro e por fora. Eu acho melhor do que... Porque assim, você vai pôr o PVC, vamos dizer que até 1 metro de altura, a umidade vai subir. 20 dias. Gente, agora vai cair lá. E dá pra ter algum tipo de revestimento, meia parede, que fica super bonito. Isso. Tem algumas, mas a impermeabilização precisa. Eu acho que eu vou fazer, vocês estão falando disso, eu vou ver se eu convido um dia o nosso empreiteiro pra fazer uma live com a gente. Nossa, né? Ele vai adorar. Ele vai, porque, tipo, ele me salva, assim, o tempo todo. Eu falo, Elvio do céu, como que faz isso? Não entendo. Ele fala, vamos fazer assim, assado. Ele arruma sempre uma solução de obra. Mas eu vou deixar isso pra frente, porque ele tem que arrumar um horáriozinho dele, né? Porque dá pra mais uma, Manuela? Dá. Olha, qual tipo... Ó, estão falando, olha a hora. Vai apitar ali no celular. Qual o tipo de porta pra entrada de apartamento a fim de evitar barulho externo? Só madeira maciça resolve? Pode trocar, porque tem edifícios que não pode trocar a porta de entrada. Porque tem um padrão, né, gente? Madeira maciça. E aí tem um negocinho que é tipo uma espuminha, sabe? Isso vende em home center. Vende um rolo, você coloca. Você cola e aí isso ajuda a isolar. E aí também tem um outro negócio que você bota, tipo, às vezes normalmente bota aquelas cobrinhas de porta, essas coisas. Isso é um outro item que ajuda a isolar. É que assim, apartamento, as construtoras normalmente entregam com porta folheada, né? Que aí ela tem um vãozinho.
Aí acaba sempre... A não ser que seja uma porta lisa, a pessoa consegue mudar. Se é uma branca, talvez consiga comprar uma de melhor qualidade, maciça e trocar, né? Uhum. Acabou? Pessoal falando, faz mesmo com o empreiteiro, gostei. Gente falando que amou, muito obrigada. Tomara que esteja todo mundo anotando e consiga dar uma agilizada na obra. Espero vocês amanhã, gente. Amanhã tá bem legal. É o dia com mais informações que tá aqui na minha frente. Se eu fosse você, eu não perdia. Porque a gente anotou a lista gigantesca aqui. Espero que dê pra falar de tudo. O pessoal tá falando que a gente tem que ir pro YouTube pra ficar mais tempo. Gente, eu tenho que ir pra casa cuidar de Nico, Pingo e Tito. Estão lá, sozinhos, sentindo saudade. Gente, amanhã tem e sexta também tem live, sempre nesse horário, gente, 6h30, tá? A gente fez essa semana pra tirar dúvidas. Era inicialmente de apartamento pequeno, mas a gente vai respondendo de tudo, né? Gente, vou desligar, vai cair. Vamos lá, Tchau, tchau. Vai cair, não vai dar pra salvar. Beijos. Tchau, tchau.